Graça e paz a todos nessa tarde. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu me chamo Pastor Alex e eu quero compartilhar um texto aqui com os irmãos nessa tarde. No livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 1 e 2. Está escrito assim: quando já haviam passado 7 meses que a arca do Senhor estava nas terras dominadas pelos filisteus, então eles decidiram chamar os seus sacerdotes, magos, adivinhadores e lhes indagaram: que devemos fazer com a arca de Deus de Israel? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Olha que interessante. A arca, que simbolicamente para nós cristãos simboliza a própria presença de Deus, já havia 7 meses que estava na terra dos filisteus, e eles estavam preocupados após 7 meses com o que eles deviam fazer para devolver ao seu devido lugar. Olha que interessante esse texto, porque a presença de Deus nada mais é do que aquilo que traz vida, que produz vida para os seres humanos, que produz vida para a nossa casa, para a nossa família. Então é interessante a gente analisar esse texto, porque embora a presença de Deus estava no meio dos filisteus, não estava produzindo mudança, não estava produzindo vida, não estava trazendo transformação. Muito pelo contrário, se você olhar alguns textos atrás, você vai ver que havia acontecido uma peste de ratos, uma praga de tumores, que fez com que eles ficassem aterrorizados, ao ponto deles agora tomar uma reunião, fazer uma reunião para ter conselhos, para saber o que eles vão fazer, e a intenção deles é devolver, e o texto diz, ao seu devido lugar. Eu fiquei me perguntando, devido lugar? Falei, mas Deus existe para o ser humano, Deus está aí para nós, seres humanos. Deus está e vive, Jesus ressuscitou para nós. Então, qual seria o devido lugar de Deus? A Bíblia vai dizer que para os filisteus que não sabiam de verdade o lugar que Deus deveria ocupar para eles, o lugar era longe deles e não no meio deles. E por isso eles têm um conselho e eles estão dizendo que tem que ser devolvido ao devido lugar. É interessante, Deus está no ambiente, Deus está presente, mas não está fazendo diferença alguma. Deus está na casa, mas não está fazendo diferença, como é que eu posso dizer, diferença boa alguma. Porque na verdade não se tratava de Deus estar no recinto, mas de Deus estar dentro de nós de fato e de verdade. Porque Deus estava no ambiente deles, Deus estava nas casas ali deles, a arca estava ali, mas Deus não estava dentro deles. E porque não estava dentro deles, a Bíblia diz que eles procuram achar um lugar para botar o próprio Deus, porque Deus não tinha espaço dentro deles. Mas a Bíblia diz que eles vão mandar para o devido lugar, e o devido lugar não é dentro deles, é fora deles. Interessante isso, porque quando a gente vai olhar, toda a Bíblia, quando fala da presença de Deus, ela fala que a presença de Deus tem que estar dentro de nós, tem que estar em nós. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, a partir do versículo 12 do capítulo 6, ele diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Olha isso, presta atenção. Os alimentos são para o estômago para os alimentos,
Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor. O corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor. Então, o nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o lugar de Deus é em nós, não é no ambiente, não, somente no ambiente, não, como os filisteus estavam vivendo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Versículo 17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. A qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, ao qual tendes partes de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Preste atenção, pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Isso aqui me chamou a atenção. Ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então preste atenção, isso aqui explica um pouco por que os filisteus estão mandando Deus embora da terra e eles estão dizendo que é o devido lugar, porque eles não tinham espaço para Deus dentro deles, e porque eles não tinham espaço para Deus no coração deles, eles vão ter que mandar embora para o devido lugar, porque preste atenção, Deus não vai ficar aonde ele não é aceito, aonde ele não é requisitado. E eu entendo que nos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, principalmente, com essas lutas que nós estamos enfrentando aí, o melhor lugar para Deus está, não é somente dentro da nossa casa ambiente, mas dentro do nosso coração, irmão. Então presta atenção, que a palavra que eu quero deixar para os irmãos aqui nessa tarde é basicamente essa. Qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Qual é o lugar que você tem reservado para Deus na sua vida? Deus está do lado de dentro ou está do lado de fora? Deus está mais dentro ou está mais fora? Você tem aceitado, concordado com a ideia de que Deus tem que estar dentro de você, como o apóstolo Paulo falou? Santuário do Espírito Santo. Todas as vezes que nós não permitirmos que Deus habite no santuário dele, que é nosso corpo, a gente vai ter que passar a vida arrumando lugares para ele ficar do lado de fora. E é o que os filisteus vão fazer nesse momento. Eles vão botar para fora aquilo que tinha que estar dentro deles. Eles vão tirar do arraial deles aquilo que tinha que estar no coração deles. Eles não estão entendendo por que tem um monte de adversidade acontecendo na cidade deles, tumores, pragas acometendo o povo, porque Deus não queria estar do lado de fora, Deus não queria dividir espaço com deuses estranhos, que eles colocaram o Senhor, a arca de Deus, junto com o Deus Dagom deles. Deus não queria dividir espaço com ninguém, mas Deus queria ocupar esse espaço aqui, esse espaço. E toda vez que nós não entendermos que esse lugar aqui, o nosso coração, a nossa vida, é o espaço que Deus quer de fato ocupar, a gente vai passar a vida, ou a gente corre o risco de passar a vida como os filisteus, procurando um lugar para devolver, achando que o devido lugar de Deus é outro lugar que não seja o que a Bíblia diz, o que o apóstolo Paulo disse, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então eu quero deixar essa palavra. O seu corpo é o lugar de Deus. O seu corpo é o santuário de Deus. Então aproveita para deixar Ele fazer parte de você, cuidar de você, orientar você. Deus, Ele não quer estar só no espaço físico, fora, mas Deus quer estar dentro.
santuário do Espírito Santo. Não sabeis vós que vós são santuário do Espírito Santo? Por que eles estão achando que o devido lugar é do lado de fora? Porque eles não tinham espaço preparado ou consciência de que Deus queria habitar dentro deles. Então, meu irmão, fica com essa palavra nessa tarde e deixa Deus, no meio desse caos, desse problema que você está enfrentando aí com essa situação do nosso país, ocupar espaço na sua vida, porque o que vai trazer mudança de verdade para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família nesse momento, é o tamanho do espaço que está reservado dentro de você para Deus. A gente tem tempo para tudo, e o que nós estamos tendo muita dificuldade é separar tempo para Deus. E eu quero convidar, encorajar você a separar um pouco mais de tempo para Deus. Separe tempo para orar, separe tempo para buscar Deus, para ler a palavra, separe tempo, ainda que não está tendo culto na igreja, separe tempo para passar com Deus. Você é o santuário dele, você é a casa dele, você é a morada dele. Deus quer passar um tempo com você. O lugar de Deus não é em qualquer lugar, não é em outro lugar senão o teu corpo, a tua vida, a tua alma. Não faça como os filisteus que disse: como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Eles estavam achando que o lugar certo para a presença de Deus era outro lugar e não o corpo deles, a casa que o apóstolo Paulo falou que é templo do Espírito Santo. Você é templo, eu sou templo. E Deus, nesse momento, Ele quer fazer uso desse templo. Dedique tempo a Deus, dedique tempo de oração, dedique tempo para a palavra, dedique tempo ao Senhor. Nós somos moradas do Espírito Santo. Vou ler novamente aqui para você e vou encerrar. O apóstolo Paulo deixou isso claramente para a nossa vida, a partir do versículo 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós. Santuário do Espírito Santo que habita em vós. Esse é o momento de você mostrar para você mesmo e para todas as pessoas que estão ao teu redor, de que você é de Deus, como o apóstolo Paulo falou, e que Deus também é seu. Permita Deus trabalhar e se mover na tua vida nesse momento. O lugar de Deus não é só no espaço físico que você está, mas o lugar de Deus é aqui, ó. Deus quer ocupar esse espaço físico, o teu coração, a tua vida. Então, deixa Deus agir, deixa Deus mover em favor da sua vida e ocupar o espaço que pertence a Ele, porque o apóstolo Paulo falou que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Fica com essa palavra. Eu estava refletindo aqui agora à tarde e Deus estava falando no meu coração acerca da importância da gente dedicar um pouco mais de tempo a Deus e não botar Deus para fora da nossa vida como os filisteus fizeram, porque eles não conseguiram entender que o espaço que Deus queria ocupar não era do lado de fora e nem o espaço dos deuses deles, mas ocupar a vida deles. Deus abençoe a sua vida nessa tarde em nome de Jesus.